Amém. Salmo 26, os versículos 1 até o versículo de número 12. Salmo 26, um salmo davídico. Estou lendo na NVI, já está aí projetado para você. O texto sagrado começa dizendo assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Verso 6. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des os destinos dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Amém, meus queridos? Podem se assentar, em nome de Jesus. Esse salmo pode ser resumido por uma oração, por justiça, livramento e misericórdia. Esse salmo é o salmo que a gente costuma dizer, é um salmo de lamentação. É o salmo onde o salmista Davi apresenta o seu clamor, o seu lamento e o seu pedido de socorro diante do Senhor. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite, para início de conversa, é: você já passou por uma situação em que você se sentiu injustiçado ou injustiçada? Já passou por uma situação assim? Você já passou por uma situação em que alguém, por exemplo, interpretou errado o que você falou e saiu espalhando para outras pessoas algo que você realmente não falou? Qual o sentimento que vem no seu coração quando você fica sabendo que você foi mal interpretado ou mal interpretada? Talvez você pode ter sido vítima de uma cobrança indevida. Talvez um banco, uma instituição financeira de crédito, escreveu o seu nome no SPC ou no Serasa, acusando de contrair um débito que você sabidamente não realizou. Qual é o sentimento que vem no seu coração quando você vai puxar o extrato lá no SPC, no Serasa? Vai lá e consta que o seu nome está negativado. E você ora? Quando foi que eu contraí esse débito? Vem ou não vem um senso de justiça? De querer fazer justiça, de querer sanar esse dano. Por exemplo, alguém na sua casa quebra a louça da cozinha, e seu pai, sua mãe, seu filho, sei lá quem seja, algum familiar, lhe acusa sem provas e você acaba apanhando de graça. Já apanhou de graça por uma coisa que você não fez? Cadê os adolescentes, os jovens? Já apanhou? Eu fico observando meu filho Davi, quando a gente fala assim: olha, por que você fez isso? Ele fala: não fui eu, e ele dá um grito forte: não fui eu. É o senso de justiça. Nós não gostamos de sermos injustiçados por nada, nem por ninguém. Esse salmo, meus irmãos, o Salmo 26, é uma canção de Davi, e é uma canção de um homem segundo o coração de Deus, um clamor por justiça. O Salmo 26 é a canção de um homem íntegro que está sendo alvo de injustiças e perseguições pelos seus inimigos, mas que decide manter-se firme numa vida de integridade e confiança na misericórdia e na graça de Deus.
A gente vai ver daqui a pouquinho que Davi está sendo alvo de inúmeras injustiças, mas independentemente ou a despeito dessas acusações, ele se mantém íntegro e confiante na graça de Deus. Eu penso que esse salmo, meus irmãos, ele foi escrito para o povo de Israel, para que fosse cantado no culto, no templo, convidando o povo de Israel a uma vida de integridade, convidando o povo de Deus a uma vida íntegra. Se você percebeu na leitura, a integridade está tanto no início como no final do salmo. O salmista está convidando o povo de Israel a uma vida de integridade, uma vida de integridade que confia que somente o Senhor pode nos livrar de todos os nossos inimigos e de todas as nossas intempéries e dissabores da vida, trazendo misericórdia e livramento sobre as nossas vidas. Eu penso que quando Davi escreve esse salmo, ele quer convidar os seus leitores, ele quer convidar os seus compatriotas a viver uma vida de integridade diante do Senhor, confiando de que somente o Senhor pode trazer livramento, misericórdia e graça sobre a sua vida. Então, em resumo nessa noite, nós vamos falar que a confiança do salmista de que o Senhor o livrará dos seus inimigos, tendo em vista a sua decisão por uma vida de integridade. A confiança do salmista de que o Senhor o livrará de todos os seus inimigos, tendo em vista a sua decisão por uma vida de integridade. Então, com sua Bíblia aberta, eu queria conversar com vocês sobre 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o clamor do salmista pela manifestação da justiça de Deus. Perceba comigo que logo no versículo 1, a parte A do Salmo 26, o salmista ele faz um clamor, e o clamor do salmista é: faze-me justiça, Senhor. Antes de dizer qualquer coisa, antes de expor os seus motivos e as suas considerações, o salmista ele faz um apelo, o salmista ele faz um pedido, o salmista tem um clamor nos lábios, no coração e na mente, e o clamor do salmista é: Senhor, faze-me misericórdia, faze-me justiça, julga a minha causa, eu estou sendo alvo de injustiças, eu estou sendo alvo, Senhor, de perseguições, de opressões, de oposições, de muitas injustiças. Faze-me justiça, Senhor, porque eu não confio na justiça dos homens, somente o Senhor pode me fazer justiça. A gente não sabe, meus irmãos, qual é o contexto, ou em que contexto histórico Davi escreveu esse Salmo 26. A gente só sabe que Davi escreveu esse Salmo, ponto final. A gente não tem maiores informações sobre isso. Talvez foi no período em que ele está sendo perseguido por Saul. Talvez foi no período em que ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Talvez seja no período em que ele está enfrentando alguma guerra, algum embate militar contra os filisteus. A gente não sabe o contexto histórico que levou Davi a escrever esse salmo, mas uma coisa a gente sabe: ele está sendo injustiçado e ele clama por justiça. Se você observar comigo na sua Bíblia, quem são as pessoas, ou quais são as pessoas que estão gerando causa da aflição no coração de Davi, gerando injustiça? Veja comigo o verso de número 4, que ele chama esses homens de falsos e hipócritas. Homens falsos e hipócritas que se levantaram contra o salmista. O verso de número 5 diz: homens malfeitores e ímpios. A expressão falsos, a expressão hipócritas, malfeitores e ímpios, traz a ideia para nós que é gente que não serve a Deus e que está se opondo ao salmista. Vai comigo para o verso 9, e você vai perceber que o salmista chama esses homens de pecadores e assassinos. No verso de número 10, o salmista chama esses homens, homens que executam planos perversos e praticam suborno abertamente. São pessoas sorrateiras, são pessoas falsas, são pessoas hipócritas, são pessoas que são malfeitores, ou seja, fazem o mal, são pessoas ímpias, que não têm nenhum tipo de relação piedosa em relação a Deus, e que está se levantando contra o salmista. Esse é o fator gerador. E diante desse contexto, Davi se curva, e ele começa essa oração: Deus, faze-me justiça, Senhor.
Diante desse cenário, Senhor, homens, não é um homem só, são homens perversos, homens malfeitores, homens ímpios, homens falsos, homens hipócritas, homens que planejam mal, homens que sabotam nos bastidores, homens que querem o meu mal, Senhor, fazem-me justiça. E por que ele clama ao Senhor por justiça? Porque ele confia que o seu Senhor, ele é justo. Se você observar comigo o Salmo 9, verso 16, o salmista, ele diz o seguinte: o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Se você observar comigo o Salmo 89, verso 14, você vai perceber o seguinte: o salmista vai dizer: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, Senhor. Se você observar comigo o Salmo 145, verso 7, o salmista vai dizer: comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Perceba, meus irmãos, no início, no meio e no final dos salmos, os salmistas estão olhando para o céu e eles estão observando o Senhor que está no trono, e esse Senhor que está no trono, Ele é justo. Os homens não são justos, as instituições humanas não são justas, a sociedade não é justa, as autoridades não são justas, mas o Senhor é justo. E os salmos é nada mais, nada menos do que o clamor de homens e mulheres pelo Deus que é justo, justo e justo. E por que Davi conhece o caráter justo do Senhor? É porque ele apela, é justamente por isso que ele apela: Senhor, faze-me justiça, faze-me justiça. E o Salmo 43, verso 1, existe um clamor mais ou menos parecido com esse do Salmo 26, o salmista canta lá: faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. Meus irmãos, diante de perseguições, de calúnias, de intempéries relacionais, qual é a posição que o salmista tem diante de Deus? Ele clama ao Senhor. E isso nos ensina muito, meus irmãos. Nesse ponto, o salmista deseja ensinar ao povo de Deus, ao povo de Israel, que ao longo da nossa jornada de vida, a oração, o clamor, a súplica, é uma das disciplinas espirituais mais fundamentais para que a gente experimente o agir de Deus nas nossas vidas. Porque quantas vezes, diante de situações como essas, de situações em que o nosso nome está sendo injustiçado, de que nós estamos sofrendo algum tipo de dano, de que nós estamos sofrendo algum tipo de retaliação, nós somos tentados a tomarmos os atalhos da vida. Quantas vezes diante de oposições, quantas vezes diante das injustiças, quantas vezes diante dos dissabores da vida, nós somos tentados a tomarmos atalhos. Quantas vezes nós somos tentados a tomarmos as rédeas da situação. Quantas vezes, meus irmãos, diante de momentos complicados como esse que o salmista está passando, quantas vezes nós primeiro e acima de tudo, ajoelhemos e clamamos ao Senhor, buscamos ouvir a voz de Deus, acalmamos o nosso coração diante do Senhor. Meus irmãos, situações, pressão sobre as nossas vidas, nos tentam, a mim e a você, a tomarmos decisões de cabeça quente, a tomarmos decisões precipitadas. Mas o salmista está dizendo, ensinando ao povo de Israel no seu tempo, e Deus está nos ensinando aqui agora, que diante das injustiças, no momento em que você estiver sendo pressionado por alguma situação, talvez não nas mesmas categorias que o salmista está sendo pressionado, mas eu e você, em momentos da nossa vida, nós vamos ser pressionados por alguma coisa. É nesses momentos que eu e você, nós somos tentados a tomarmos decisões precipitadas, a tomarmos atalhos, a não ouvir a direção de Deus. É nesses momentos que nós precisamos ajoelhar e clamar: faze-me
justiça, Senhor. Faze-me justiça. Faze-me justiça é o clamor de um homem e de uma mulher que tomou a decisão: eu não vou dar um passo sequer sem a direção de Deus, eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida sem buscar apaziguar, acalmar, acalentar o meu coração diante de Deus. Eu não vou tomar decisões precipitadas, eu não vou agir conforme os meus sentimentos, eu não vou agir de cabeça quente, eu vou clamar ao Deus que me faz justiça. Eu fico imaginando, meus irmãos, que não houve momento mais de pressão do que o que Jesus passou no Getsemane. A gente acha que passa por problema, a gente acha, até a gente se deparar com o Getsemane. E Lucas, capítulo 22, versos 41 e 43, diz que Jesus está no jardim do Getsemane. E o jardim do Getsemane, você sabe, é um jardim onde tinha oliveiras, onde se prensava as oliveiras para fazer azeite. Era um jardim de prensa. E nesse jardim Jesus foi pressionado, muito pressionado. E o texto sagrado diz assim, Lucas 22, 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ele, Jesus. Ajoelhou-se e começou a orar. No momento de mais pressão na vida de Jesus, ele se afasta, ele ajoelha e ele ora. No momento mais complicado, onde nos bastidores da religiosidade, sacerdotes, fariseus, o sinédrio, Judas, está tramando a morte, a prisão, tirar Jesus de cena. Nesse momento de pressão, diz o texto que Jesus ajoelha e ora. No momento mais tenso da vida dele, onde ele está sendo alvo de toda injustiça, ele ajoelha e ele ora. E diz o texto sagrado: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração para mim é a raiz, é o alicerce de todas as nossas orações, porque quando de fato um homem e uma mulher vai diante de Deus para orar, de fato orar, falar com Deus, a oração para essa pessoa não é o momento, não é o ambiente em que ela vai forçar a Deus a fazer a vontade dela, mas é o espaço, é o momento em que a gente vai se submeter e se subjugar à vontade do nosso Pai, que cuida de cada um de nós. É no momento de oração que a gente ganha consciência de qual é a vontade do nosso Pai, de qual é a direção do nosso Pai para as nossas vidas, e como Deus quer que a gente responda a essa situação, pressão. Jesus, ele faz um pedido: afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O que importa não é o que eu quero, o que importa é a tua vontade, o que importa não são os meus planos, o que importa são os teus planos, o que importa não é o que eu acho que eu devo ou não fazer, o que importa é o que o Senhor quer que eu faça. E diz o texto sagrado, verso 43, que apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. No momento em que ele está sendo alvo de toda sorte de injustiça, no momento em que ele está sozinho, não tem ninguém, nenhum discípulo intercedendo com ele, orando com ele, ninguém estava com ele. No momento que lhe faltou a assistência e a ajuda da terra, o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, enviou um anjo, e esse anjo o fortalecia, para que ele cumprisse a vontade do Pai.
A oração de Jesus, meus irmãos, nos ensina que nos momentos em que nós estamos fracos, nos momentos que nós estamos debilitados, nos momentos que nós estamos vulneráveis, alvos de toda sorte de pressão e injustiça, o Deus dos céus, no momento da oração, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá vigor espiritual, para que a gente saiba responder, meus irmãos, com sabedoria, as questões da vida. É isso que o salmista ensina em primeiro lugar. Ele ora, mas perceba, porque o espaço da oração, ele tem algumas implicações, e a implicação que o salmista ensina ao povo de Israel, é que se de fato nós clamamos a Deus, faze-me justiça, é porque nós confiamos na intervenção misericordiosa de Deus. Esse é o segundo ponto. A confiança do salmista na intervenção misericordiosa de Deus. Porque se ele começa clamando, é porque de fato ele confia que de alguma forma Deus vai intervir naquela situação. E ele confia. Veja comigo o verso de número 1 completo. Faze-me justiça, Senhor. Por quê? Pois tenho vivido com integridade. Chama a sua atenção para essa expressão, vivido com integridade, e mais, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Duas coisas explicam o fato do clamor do salmista por justiça. Primeiro, tenho vivido com integridade. Segundo, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sem vacilar, sem tosquenejar, sem tremer as pernas. Eu confio no Senhor. Em primeiro lugar, diante dessas duas implicações, o salmista espera que o Senhor lhe faça justiça, tendo em vista sua decisão de viver em profunda integridade de vida. Eu vou repetir, o salmista espera que o Senhor lhe faça justiça, tendo em vista a sua decisão, a decisão do salmista de viver em profunda integridade de vida, porque essa é a primeira implicação de um homem e de uma mulher que diante das pressões clama ao Senhor. A primeira implicação é: Deus, eu quero ser íntegro, eu quero ser preto no branco, eu não quero ser cinza. Eu quero ser completo, eu quero ser completa, eu quero responder essa situação de maneira íntegra. E a palavra íntegra, usada aqui pelo salmista, no hebraico, dá a ideia de completo. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que está completa, é uma pessoa que é íntegra, não falta nada, é uma pessoa... Não é uma pessoa perfeita, que não peca, mas é uma pessoa que tomou uma decisão. Eu vou pautar as minhas decisões, as minhas respostas diante das pressões da vida, porque é justamente nos momentos das pressões, meus irmãos, que nós revelamos quem é o nosso Deus. E o salmista está dizendo, diante dessas pressões, eu quero ser íntegro. Eu não quero negociar os teus princípios. Eu não quero negociar a tua palavra. Veja comigo, dos versos 3 a 8, como é que o salmista descreve a sua decisão por integridade. Ele já começa no verso 3 dizendo: sonda-me, Senhor. Ele faz um desafio, como se fosse um desafio para Deus. Olha para mim, sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Ele está dizendo: Deus, olha para dentro de mim, olha para o meu coração, olha para a minha mente, olha para a minha alma, olha para aqueles lugares que ninguém conhece, que só o Senhor conhece, olha para o âmago da minha alma, examina-me, prova-me, sonda-me, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente, não é um dia ou outro, não é um mês sim, um mês não, não é de maneira pontual, continuamente,
todos os dias, como um estilo de vida, encarnado, impregnado na vida dele. Continuamente, sigo a tua verdade. Continuamente, Senhor, a minha resposta é seguir a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão, e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, eu amo o templo, em outras palavras, ou eu amo a igreja, em outras palavras, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. É gente que anda na verdade, é gente que ama a Deus, é gente que decide viver para a glória de Deus, é gente que tomou a decisão de estar em completa sintonia com os princípios e os valores de Deus. É gente que opta pela integridade, é gente que ama estar na presença de Deus. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Não importa o que as pessoas façam comigo, se elas estão me pressionando, se eu estou sendo alvo de injustiça, não importa. A minha decisão, a minha vontade, é fazer a vontade do Senhor. E eu fico pensando que o salmista ele faz esse argumento, meus irmãos, porque em Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 7, Moisés havia prometido ao povo de Israel que se eles obedecessem ao Senhor, 28:1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, verso 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte: olha, Deus está falando para vocês, se vocês forem íntegros, eu vou estar com vocês. Se vocês forem íntegros, eu vou dar sabedoria para que vocês enfrentem os inimigos, as pressões, os dissabores, os infortúnios, as vicissitudes da vida. Se vocês forem íntegros e os meus mandamentos estiverem no coração de vocês, eu estarei com vocês. Mas a partir do momento em que vocês começarem a negociar a minha palavra, eu não estou com vocês. E Davi está dizendo: Deus, olha para o que o Senhor prometeu lá em Deuteronômio. Eu sou íntegro, seja comigo. Me ajude a me livrar dos meus inimigos. Faz justiça. E por último, o salmista espera que o Senhor lhe faça justiça, não simplesmente por ele ser íntegro, mas também tendo em vista a sua decisão de viver em completa confiança no Senhor. Você já percebeu, eu meditando nesse texto, Deus falou no meu coração que a fé, se de fato nós cremos em Deus, se de fato nós confiamos no Senhor, a gente obedece. A fé verdadeira leva à obediência, e a obediência fortalece a fé. É um ciclo. Se eu creio de fato no Senhor, se Ele é o meu Deus, se Ele é justo, se Ele está comigo em todos os momentos, se Ele é todo poderoso, então eu vou obedecê-lo, porque Ele é o autor da vida, e Ele, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que eu, sabe como eu devo reagir a essas pressões. Mas quando eu obedeço e vejo a manifestação da graça de Deus, a minha fé, a minha confiança é fortalecida. É isso que o salmista está dizendo. Em primeiro lugar ele falou assim: Senhor, eu sou íntegro. E agora ele está dizendo: eu confio no Senhor. A parte B do versículo 1 do Salmo 26. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. A confiança dele não está em si.
não está na sua inteligência. Meus irmãos, nós vivemos uma geração tecnológica, onde as coisas existem para nos ajudar a facilitar a nossa vida, e a gente acha que nós somos espertos para resolvermos os nossos problemas, mas nós não somos. Quantos casais acham que são espertos para resolver as suas crises conjugais, ou simplesmente colocá-las debaixo do tapete, mas nós não conseguimos dar conta sozinhos? Quantos jovens acham que conseguem lidar com as suas crises da juventude sozinhos? Deixa que eu consigo resolver, deixa que eu dou conta, e não dá conta, meus irmãos. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós precisamos confiar no Senhor, no seu poder, no seu agir, no seu mover nas nossas vidas, e é isso que o salmista está dizendo: tenham confiado no Senhor sem vacilar. Se você observar, o Salmo 26 está entre uma sequência de salmos que vem desde o Salmo 25, 26, 27, 28, em que o salmista está batendo na mesma tecla: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Salmo 25, verso 2 diz assim: em ti confio, ó meu Deus, não me deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. O Salmo 27, verso 3, o salmista lhe diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante no Senhor. O Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele, no Senhor, o meu coração confia, e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Louvado seja Deus. E aí então o salmista encerra no verso número 11, descrevendo para onde a sua confiança está direcionada. O verso 11 diz assim: o que ele confia que Deus pode fazer na vida dele? Livra-me. Verso 11: livra-me. A palavra aqui no hebraico significa literalmente: me redima, me liberta, traga redenção sobre mim. E o verbo está no imperativo. Sabe quando os salmistas usam os verbos no imperativo ou dando ordem? Não é porque eles estão mandando em Deus, é porque eles estão tão desesperados que eles clamam, eles gritam: livra-me. Não é uma oração fraca, frágil, ele está gritando: livra-me, e tem misericórdia de mim. E eu penso, meus irmãos, que esse clamor por redenção, e esse clamor por misericórdia, para que Deus haja com misericórdia sobre a vida dele, essa oração teve o seu cumprimento completo e cabal na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi na cruz que Deus manifestou completamente a sua redenção e a sua misericórdia. Zacarias, pai de João Batista, depois que ele viu o nascimento do filho, ele rompe em adoração. E Zacarias, ele vai fazer um cântico, lá em Lucas, capítulo de número 1, versos 67 a 75, e o texto diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. O que Zacarias profetizou? Ele começa assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque visitou e redimiu. Esse verbo que Zacarias usa, redimiu, é o mesmo verbo usado no Salmo 26. O clamor do salmista no Salmo 26 por redenção
Zacarias está dizendo que Deus está cumprindo na chegada do Messias, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele, Deus, promoveu poderosa salvação para nós. Na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos de quem? Salvando-nos dos nossos inimigos. O mesmo clamor do salmista no Salmo 26, livra-me dos meus inimigos. Deus está cumprindo lá no Novo Testamento, nos livrando, nos redimindo dos nossos verdadeiros inimigos, que não são os filisteus, que não são os babilônios, que não são os gregos, que não são os romanos, os nossos verdadeiros inimigos, que é o diabo, o pecado e a morte. Deus está enviando o seu Messias, Deus está enviando o Salvador, Deus está enviando o Cristo, para naquela cruz nos livrar, nos redimir de todos os nossos inimigos, diz Zacarias. E da mão de todos os que nos odeiam, de todos os que nos fazem injustiça, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. E aí então ele termina dizendo: resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, livrar-nos das mãos dos nossos inimigos. O mesmo clamor do salmista. Para quê? Para que Deus vai manifestar a sua salvação, a redenção e a libertação de todos os nossos inimigos, diz Zacarias? Para o servirmos sem medo. Para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Em outras palavras, Zacarias está dizendo que em Cristo Jesus, Deus está manifestando a redenção, a salvação e o livramento. Para quê? Para que Deus está nos libertando, nos redimindo e nos salvando? Diz Zacarias, para que a gente sirva a Ele, sem medo. O que te causa medo? Te causa medo ser incompreendido pelas pessoas? Te causa medo ser mal interpretado? Te causa medo não ser querido, não ser querida por determinados grupos? Te causa medo o desemprego? Te causa medo a enfermidade, a velhice? Para que possamos o servir sem medo. De que forma? Em santidade e justiça. Como é que Deus quer que nós o sirvamos? Diante dessa salvação, meus irmãos. Não é de qualquer jeito. E santidade, antes de ter um aspecto moral, primeiro tem um aspecto de separação. Deus te separou. Ele te comprou por um alto e sublime preço, preço de sangue. Você pertence ao Senhor. Você é separado desse mundão que se opõe a Deus. E você foi separado e separada. Sabe para quê? Para que a sua vida seja um outdoor do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Diante disso, eu quero finalizar. Em momentos de injustiça, temor, angústia e desespero, busque a presença de Deus
em busca de força, sabedoria e refúgio. Aprenda a arte de lidar com os problemas da vida na relação com Deus. Com Deus. Leve para Deus. Em momentos de injustiça, temor, angústia e desespero, busque se posicionar em completa integridade. Não tome atalhos, pelo amor de Deus, não tome atalhos. Confiando na manifestação da graça do Senhor, revelada em sua plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir por sabedoria, por lucidez, por sobriedade, por força. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nesta noite, meu Deus, que nós separamos, nós consagramos noite de oração, e nós oramos ao Senhor, nós fizemos tantos pedidos ao Senhor. Nós aprendemos com esse salmo, meu Deus, que nós precisamos lidar com as desventuras da vida na relação contigo. A gente não pode, meu Senhor, fechar os nossos lábios, a gente não pode, Senhor, se omitir do ambiente de oração, porque é no ambiente de oração que nós ganhamos consciência de quem Tu és, e Tu és o nosso Deus justo. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que está sentado no alto e sublime trono, governando a história com mão de ferro. E é na oração que nós ganhamos consciência disso, de que não são os homens que estão no controle, não são os poderosos, as autoridades, não são as forças malignas, as potestades demoníacas que estão no controle. É o Senhor, é o Senhor, é o Rei dos reis, é o Criador, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que está no controle de todas as coisas. Faze-nos justiça, Senhor. É o clamor da Tua igreja. Olhe para a nossa pressão, olhe para a nossa situação, olhe para as nossas desventuras e faze-nos justiça, Senhor. Enquanto isso, enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos, nos dê a Tua graça, para que a gente viva de forma íntegra. Levanta um povo, Senhor, nessa geração, que leva o Evangelho de fato a sério. A gente não quer brincar, Senhor, a gente não quer banalizar essa posição gloriosa que nós temos em Cristo. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê força para sermos íntegros, gente séria, gente que ama a Tua habitação, gente que ama estar na Tua presença, gente que ama a Tua palavra, gente que ama estar com o Senhor, em falar com o Senhor, em orar ao Senhor. Levanta, meu Deus, dessa geração, homens e mulheres de oração, cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, de poder, de graça, sabedoria, lucidez e discernimento. Meu Deus, levanta, Deus, dessa geração, jovens de oração, jovens que não negociam a Tua palavra, em nenhum momento de estar com o Senhor, por prazeres mil, Senhor, gente que leva a sério estar diante do Senhor em integridade e confiança de que o Senhor já demonstrou para nós, já revelou a nós, a Tua eterna e gloriosa salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos, meu Deus, andando no escuro. Nós estamos firmes numa rocha. A rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas constituída pelo Senhor, a principal pedra nessa construção, que é o Teu reino, e se chama Jesus. Ele é a nossa rocha. Nós estamos andando firmes em Cristo, firmados em Cristo.
em nome de Jesus. Assim oramos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue vos abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus.